Sonhar com cachorro. Qual o significado? Meu nome é André Luiz, eu trabalho com libertação e guerra, batalha espiritual já tem mais de 20 anos e às vezes sou perguntado pelas pessoas a respeito disso. Muitas pessoas acabam tendo esse tipo de sonho, sonhando com cachorros, e eu quero entrar com você um pouco nesse assunto hoje, ok? Bom, antes de tudo, vale dizer, meus amigos, que nós não vamos ter na Bíblia um texto claro, preciso, falando a respeito do significado de tal sonho, ok? E eu quero dizer o seguinte, eu vou contar para você aqui algumas coisas baseadas na minha experiência pessoal. Então você não é obrigado nem obrigada a acatar totalmente o que eu vou dizer, ok? A Bíblia precisa ser a sua única regra de fé e prática. Mas veja bem, a Bíblia fala dos sonhos, certo? Uma das maneiras pelas quais Deus fala com as pessoas é através dos sonhos. A principal fonte de ouvir a voz de Deus, meus amigos, é a palavra de Deus, é a palavra, a Bíblia. Através da leitura, através da meditação, nós aprendemos a como ouvir a voz de Deus. Porém, Deus fala também através dos sonhos. A Bíblia, do começo ao fim, traz relatos de profetas, homens e mulheres de Deus que sonharam, homens de Deus que inclusive interpretaram sonhos. A Bíblia é um livro maravilhoso. Nós vemos no Novo Testamento pessoas tendo sonhos, anjos aparecendo, dando livramento, enfim, né? Então é isso, pessoal. A gente não pode também ficar ali, né? Só no conhecimento da palavra de Deus, teórico, estritamente frio, não. Mas enfim, eu tenho esse cuidado aqui de não trazer para você algo que vá instigar ou colaborar com algum nível de misticismo, ok? Mas vamos lá, pessoal. Quem trabalha com libertação, com guerra espiritual como eu, quem está ali no front diariamente, lidando com as forças espirituais, exercendo da autoridade de Jesus. Jesus disse que no nome dele os cristãos devem expulsar demônios. E enfim, alguns desses cristãos o Senhor separa, equipa. Eu até te confesso que muitas vezes eu não entendo o porquê que a maioria dos cristãos não expulsam demônios, mas tem aqueles que Deus escolhe de maneira, pela graça dele, mais direta e traz essa missão, né, para poder expulsar demônio, e eu sou uma dessas pessoas. Então tem coisa, gente, que é isso aí, tem coisa que é no dia a dia, na experiência, é pegando o demônio pela orelha, é vendo ali o demônio se manifestar, como acontecia sempre, até bati a mão aqui, me empolguei aqui, né? Como acontecia na vida de Jesus. O ministério de Jesus foi marcado, queridos, pela expulsão de demônios. Era algo muito visível, evidente, tanto na vida de Jesus, quanto na vida ali na igreja primitiva, na vida dos apóstolos, dos cristãos, cheios do Espírito Santo. Uma evidência sempre foi a expulsão de demônios, e isso acontece até nos dias atuais. É claro que tem muita gente aí também fazendo tudo errado, enfim, nós temos que tomar um cuidado, né? Jesus disse: "Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus". Então hoje é um grande desafio. Por um lado, muitos descambam buscando tão somente o poder de Deus e deixam de ser cuidadosos com as Escrituras. Só a graça de Deus para nos ajudar e nos proteger, né? Então vamos lá, pessoal. Já vou dizer aqui, sonhar com cachorro, preto principalmente, não é uma coisa muito boa não, ok? Antes disso, preste atenção. Para quem me conhece, quem me segue aqui no canal, me acompanha, sabe que eu gosto de cachorros, eu tenho animais, eu realmente admiro demais o caráter dos cachorros, enfim, a forma como Deus fez esses seres. E de fato, eu tenho um cachorro aqui, né? Inclusive, tá sempre comigo, é um parceiro, é um amigão mesmo. Então eu amo os animais, ok? Então não quero aqui trazer nenhum preconceito, me colocar contra os animais de forma alguma. Mas quando a gente sonha, pessoal, geralmente com cachorro preto, pode ter
algum significado espiritual e ele não é bom, não é um bom significado, acaba sendo coisa ruim sim, viu gente? Por que estou falando isso? Eu não quero aqui, é claro que existem muitos homens de Deus que são usados pelo Senhor de diversas formas, eu não quero criticar, nós temos infelizmente, essa tendência, né? Porque Deus me usa de uma forma, eu faço parte do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e no corpo eu tenho ali a minha localização, então às vezes eu acho que a minha localização, a maneira como Deus me usa é a melhor, e quando vejo outra pessoa dentro do mesmo ministério atuando de outra forma, muitas vezes nós somos tentados a criticar, temos que tomar mais cuidado, né? Mas tem irmãos aí que falam assim, não, se você sonhar com o cachorro amarelo, significa tal coisa. Eu já tenho um pouco de cuidado com isso, né? Já aconteceu sim, gente. Então, muitas vezes, ali, diante de um caso específico, ministrando pessoas, e o Espírito de Deus abriu os nossos olhos, e não é nem sonho, muitas vezes visões espirituais, e aparecer cachorros. Não só cachorros, outros animais, com cores diferentes, e para aquele momento o Espírito Santo trazer uma palavra, trazer ali um discernimento, que foi confirmado inclusive com outras pessoas, nos ajudando ali na intercessão, na ministração. Mas eu não posso pegar aquela experiência e sair aqui no YouTube falando, a partir de agora, se sonhar com um cachorro amarelo, significa tal coisa, né? Não é por aí. Mas por outro lado, eu não posso descartar algo importante que aconteceu num ambiente de ministração. Só que aí esse tipo de coisa eu não acho pertinente trazer aqui, né, para um vídeo, porque não vai ter amparo bíblico, né? Mas vamos lá, enfim, o que eu quero dizer? Aliás, mesmo que eu vou falar aqui, não tem como eu te mostrar na Bíblia de maneira exata e literal. Mas pessoal, olha só, eu vou contar uma experiência. Uma vez eu estava numa casa, começamos a ministrar e tal, e de repente eu tive uma visão. Eu vi 2 cachorros grandes e eles ficavam ali bravos com a nossa presença, cachorros pretos, como se fossem aqueles Rottweilers, sabe? E eles estavam do lado, no quintal da casa. Sabe quando tem um cachorro bravo numa casa e chega uma visita? Então eles prendem o cachorro para que a visita entre, porque senão o cachorro vai morder os visitantes. E aí depois eles até soltam, mas aí os cachorros ficam ali no quintal e latindo, querendo pegar quem entrou ali, o invasor, né? Eu tive uma visão dessa forma, eu vi os demônios ali, os cachorros que eram demônios. Cachorros pretos, nervosos, nossa, muito nervosos, né? E eles demonstrando muita preocupação, porque era como se nós não pudéssemos entrar naquela casa e nós entramos, né? E naquela situação, Deus mostrou pra gente que se tratava ali, pessoal, de espíritos, demônios, que eram resistências que protegiam aquele território. Eu não estou querendo aqui forçar a barra, porque a gente sabe que o cachorro, geralmente, ele tem essa característica, dentre tantas, de guardar o território, de guardar a casa, né? Muitos de nós até, antigamente, era muito assim, eu moro numa casa que não tem muita segurança, não tem portaria 24 horas, então eu vou colocar um cachorro aqui para ele guardar o quintal, né? Mas enfim, mas faz sentido, não estou querendo usar, mas no discernimento foi isso. Então, só que veja bem, aqueles cachorros naquela casa, era só um detalhe, porque existia uma fortaleza espiritual muito maior ali. Porque muitas vezes, numa família, aparecem ali as evidências de que há um ataque espiritual. Mas pessoal, a coisa é mais séria do que a gente imagina. Não é um demônio só, são vários. Não lembra quando Jesus foi expulsar lá em Marcos capítulo 5, lá no endemoniado gadareno? Jesus perguntou, ele falou, qual é o teu nome? Ele falou, Legião, porque somos muitos. Então tinham muitos demônios numa só pessoa, tem coisa que não dá para entender. Uma vez eu orei pro rapaz, o demônio manifestou, e ali eu fiz igual Jesus fez ali em Marcos capítulo 5, Jesus perguntou o nome do demônio, né? Aí eu olhei e perguntei pro demônio, qual que é o teu nome? E ali o demônio falou, eu sou fulano, mas tem um chefe aqui. Mas junto, nessa situação aqui, nós estamos em mais de 300 demônios. Não que eu esteja acreditando totalmente no que o demônio disse, mas Jesus também perguntou ali, e o demônio falou, somos legião porque somos muitos. Então muitas vezes, numa pessoa só, queridos, muitos demônios. Não tem, é coisa que fica difícil até entender, né? Calcular, assim, não bate com a lógica.
mas principalmente numa casa, são muitos demônios. E os cachorros são apenas alguns detalhes. Eles estão ali para de fato guardar o ambiente dominado. São ambientes que demônios dominaram. Demônios, os demônios, presta atenção, eles são seres espirituais que dominam territórios, dominam vidas. Eles não vão deixar aquele território. Para eles, aquele território é sagrado. Começo a falar aqui, gente, começo a ter até dificuldade para dizer. Você percebe já o ambiente, a guerra espiritual. Entendem? Então, geralmente são esses cachorros, quando você sonha com cachorro, se o sonho, depois que você sonhar, te trouxer aquela impressão ruim, você sabe lá no teu espírito, aquilo que te agita, aquela coisa que você, poxa, né? Que é normal, gente. Hoje em dia, para pensar, nós vemos cachorros o tempo todo. Principalmente nos dias atuais, onde muitas vezes, muitas pessoas colocam o animal acima dos seres humanos. O cachorro, para muitos, é mais importante até do que essas pessoas. Existem essas distorções, né? Então é muito comum a gente ver cachorro em todo lugar. Você vai no shopping, você vê cachorro. Eu mesmo levo no shopping meu cachorro muitas vezes. Tomo uma volta com ele lá. Então sonhar com cachorro, gente, é uma coisa comum. Porque você vê toda hora. Mas eu tô falando daquele sonho, aquele cachorro preto que vem para te atacar, aquele que te traz um receio, que te traz um medo, você tá me entendendo? Aí sim, são demônios que estão, na verdade, guardando territórios de outros demônios já conquistados na tua vida, talvez na vida de algum familiar seu, talvez na sua casa, certo? Mas e aí, o que fazer, pastor? Bom, apesar disso, pessoal, o foco principal, o que eu quero colocar para você aqui, não é nem que você fique assim, nossa, o significado disso, então quer dizer que o demônio tem áreas da minha vida já dominadas e ele colocou os guardas ali para proteger essa área, né? Mas o principal nem é isso, porque às vezes não é isso também. Cada caso é um caso, na vida de cada pessoa, nós precisamos buscar Deus para poder entender. Eu estou contando isso porque várias das pessoas que eu ministrei, isso é experimento pessoal. Eu contei um caso aqui dessa questão que eu tive uma visão, mas eu já tive muitas nesses 20 anos, orando por pessoas que, pastor, sonho direto com o cachorro. E aí, enquanto eu ia orar, o cachorro aparecia. Enfim, te entende? Eu já cheguei a ver gente que fala, eu ando com o cachorro o tempo todo, mas um cachorro espiritual, ninguém vê, só ele. Então o cara falou, ele me guarda na rua, ninguém me toca, é como se fosse um corpo fechado. Tem de tudo, tá? Eu vou contando aos poucos aqui no canal. Então, baseado nesses casos que eu já ministrei, eu identifiquei nisso. Nunca parou só no cachorro. Os problemas espirituais da casa, da pessoa, eram muito maiores e muito diversos. Mas eles estavam ali para guardar, entendeu? Tem um outro demônio, chefe desses cachorros. Tem outro demônio que comanda. E eles obedecem o demônio. São fiéis, são como cachorros mesmo. E eles atacam também quando aquele demônio manda. E é isso. Então eu vou falando um pouco mais disso depois. Eu posso até destrinchar um pouco mais a respeito desse assunto. Coloca nos comentários aqui pra mim se você já teve sonho semelhante. Deixa a tua dúvida aqui que eu vou te responder. Dependendo, eu respondo até mesmo com um novo vídeo falando sobre esse assunto. Mas o que fazer, pastor? Sonhei com o cachorro. Vai orar, vai para a presença de Deus. Não tem que ficar com medo. Lógico que você tem que ter ficar alerta. Você tem que ter aquela preocupação que te leve para a presença de Deus, que te leve para a palavra de Deus, que faz com que você conserte a tua vida, faz com que você passe, queridos, a andar de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes, mesmo andando de acordo com a palavra, faz com que você busque ajuda. Você pode buscar ajuda aqui comigo no canal, mas principalmente através de pessoas que Deus colocou próximas de você, na tua igreja, teu pastor, sua liderança. Então você, na verdade, quando você sonha, se você tomar as posturas corretas, o diabo vai perder, esses cachorros espirituais vão... Agora, infelizmente, pessoal, os demônios eles usam, né? O apóstolo Paulo fala que até num anjo de luz Satanás se transforma. Então eles usam também a figura desses animais, ok?
Então é isso. Eu acho que eu fui claro. Deixa eu orar então por você. Fecha aí os teus olhos. Pode colocar também aqui nos comentários os pedidos de oração de vocês, porque esse canal também é um canal de oração. Eu me proponho a falar sempre de um tema semanal, mas eu oro aqui todos os dias. Você que está chegando aqui hoje, aqui tem oração diária, 6 da manhã e 10:30 da noite. Ok? Meu Deus, eu quero te pedir, lança a tua luz agora sobre as nossas vidas. Espírito Santo, muito obrigado pelos sonhos. Eu inclusive peço para que o Senhor aumente os sonhos. Faça com que essa pessoa tenha mais sonhos, ó Deus. Faz, ó Deus, com que ela entenda. A igreja precisa, ó Deus, de homens e mulheres maduros e que saibam interpretar sonhos. Coloca sobre nós a graça que o Senhor colocou sobre José, no nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa que está aqui comigo. Manda o teu anjo agora. Todos os demônios que se passam por cachorros, eu ordeno que fiquem amarrados e eu os expulso. Eu ordeno, diabo, sai dessa casa, dessa vida, em nome de Jesus. Eu declaro a luz de Deus sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, no nome de Jesus. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Não sai daqui sem deixar a curtida. Pega esse vídeo, ajuda a compartilhar, criar o efeito multiplicador para que outros também tenham acesso. Espero você então no próximo vídeo. Até mais.